Conversar agora com o nosso segundo convidado da Voz do Povo de hoje, o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, né? Agora com essa nomenclatura pasta, empresário Clóvis Piccolo Filho. Seja bem-vindo, é uma satisfação recebê-lo aqui nos estúdios. Bom dia. Bom dia, agradeço o espaço, a oportunidade e a receptividade de vocês, né? E bom dia a todos os ouvintes também, e estamos à disposição. Vamos começar um bate-papo aí. Vamos conversar um pouquinho, inclusive já começar explicando essa mudança da nomenclatura na pasta. Era Samatec, incluindo aí ciência e tecnologia. E o senhor já nos colocou aqui em off nos bastidores que vai essa segunda parte para outra pasta agora, Sim, é isso? o Parque Tecnológico foi iniciado todo o trabalho com o secretário Marcelo Lincoln, né, e ele segue agora já para a parte de finalização, licitação e execução. O nosso compromisso vai continuar sempre, porque o Parque Tecnológico tem um objetivo principal de abrigar startups e empresas e tecnologia, e a gente fica no compromisso de auxiliar em buscar. Isso. Bom, mesmo que vá para outra pasta, o senhor já disse que está auxiliando, em que pé está? Porque essa é uma pergunta que todo mundo quer. A gente ainda não conseguiu conversar com o secretário de Desenvolvimento, acho que está na nossa lista, né? Mas desta vez vai acontecer, secretário? O Parque Tecnológico já está consolidada a questão de documentação papelada, tudo, e já está local. partindo para licitação e para construção. Perfeito. Então, em breve a gente Em deve breve ter já novidades. vai ter mais novidades, isso. Muito bem. Na sua pasta, então, Agricultura e Meio Ambiente. Agora nós estamos aí iniciando a retirada dessa safra, né? Como é que o senhor está vendo? Tem conversado com os produtores, sindicato, enfim? Na verdade, hoje a minha participação na secretaria é por indicação do sindicato. O prefeito Alei Fernandes deu a autonomia para o sindicato eleger um nome e indicar um secretário. E como eu sempre convivi bem com produtores na área privada ali, enquanto eu trabalhava na área privada, convivi bem, eles acharam por bem me indicar. Eu aceitei, apesar de agora eu estaria indo para uma fase um pouquinho mais tranquila da minha vida. Estava pensando em aposentar? Quase isso, Marlene, mas aí assim, em função de tudo que o Sorriso me fez, eu falei, não, acho que está na hora de eu contribuir. E a gente sempre estava sempre paralelo e nunca pulou dentro para conviver, né? Então, assim, vamos junto para contribuir com o município. O senhor é engenheiro agrônomo, produtor rural e empresário do setor rural, né? Isso. Muito bem. Em sua experiência aí, como é que o senhor vê a estruturação dessa pasta? Agora já dá para ter uma ideia, né? O senhor participou da transição também, já passou um mês praticamente do mandato. Como é que o senhor vê? Está faltando alguma coisa? Está bem estruturada? Tem que melhorar? Eu tive uma satisfação muito grande de pegar uma secretaria que já vem sido muito bem estruturada, desde a época dos secretários antigos, né? E eu peguei a secretaria na mão do Coronel Denardi. A equipe da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente hoje é uma equipe bem formada, consolidada. Todos têm uma questão de trabalho em equipe é uma união bastante grande, com o objetivo de realmente trazer resultados. O maior volume hoje de trabalho dentro da secretaria seria com relação a questões ambientais. A liberação, liberações, licenças, análises de projeto para que sejam enviados para que se efetivem, né, de uma forma mais correta, tudo. Esse daí é o principal. Dado o rigor da legislação ambiental, que a gente considera também extremamente necessário, né, secretário, temos que pautar isso aqui. É possível fazer um bom trabalho nesse sentido? O Sorriso está bem adiantada, digamos, com este olhar em relação ao cuidado com o meio ambiente também? Sorriso ambientalmente hoje, pensando na gama de produtor e na área urbana também, ele já tem uma gama de pessoas, aí, de gente que trabalha na área, que já entra sabendo de como tem que ser o trabalho de forma bastante consciente. Perfeito. Então, nós temos muito pouco trabalho de algum retorno para algum ajuste, alguma coisa. Normalmente, o sistema já recebe a demanda, já recebe os documentos, que é exigido. E já o contribuinte, o cidadão já sabe e já manda praticamente tudo pronto. É muito, muito simples. Perfeito. Tanto que hoje a liberação entre o protocolo e a liberação de uma licença, aí a média vai dar em torno de 70 dias, desde que não tenha nenhuma devolutiva, né? Perfeito. É uma área, inclusive, que nem aqui a gente recebe muitos reclames, né? Isso. Algumas coisas em relação ao meio urbano, apenas que eu acredito que afetem a sua pasta, que é a parte do meio ambiente,
ambiente no meio urbano, essa questão dos terrenos baldios. O senhor tem uma ideia de como avançar em solução para esse problema aqui em Sorriso? Hoje seria a conscientização, né, do cidadão, de não deixar se criar uma massa muito intensa, de ir se controlando isso daí para que a gente não tenha nem o problema de sujeira e também na época da seca não tenha os problemas de queimada, porque essa palhada, depois que ela seca, ela fica muito combustível, né? Sim, são dois problemas sérios. Dois problemas sérios. Então, assim, evitando a criação dessa massa no verão, agora na chuva, na seca nós também já temos uma facilidade melhor para não se ter problema com queimadas. Bom, pela prática, a gente está vendo que não tem funcionado muito esse apelo à consciência, secretário. Existem punições hoje, né, Marlene? Então, vão ser emitidas punições, tem as multas, né? E infelizmente, quem não tiver inconformidade vai ser notificado e autuado. Algum pensamento, talvez, de estudar um avanço na legislação de cobrança de um IPTU diferenciado para esse terreno que não está cumprindo, talvez, a função social da terra, que é a construção, que é ser utilizado esse terreno, que está, talvez, ficando lá só para valorizar? Não, por enquanto não se tem nada nesse sentido, né? A gente sabe que os loteadores hoje, eles contribuem muito para o desenvolvimento de Sorriso, né? Então, eu não sei se seria uma forma muito justa de também estender tanto a punição assim. Eu acho que, a princípio, se conscientizar de que tem que manter limpo para evitar problema de fechar ele na época das chuvas e na época do inverno a questão das queimadas. O NIF está afeto à sua pasta? Não, vai para a cidade agora, não, né? NIF não. Sai Isso. também, perfeito. E aí essa questão da fiscalização, então, já não está mais dentro da sua pasta? Não, ela é centralizada toda no NIF, né? É o Núcleo Integrado de Fiscalização. Muito bem. Quais são os seus planos mais específicos para a pasta em si, a sua expectativa esse ano de 2025, secretário? Hoje, assim, a gente tem o prazer de estar participando desse replanejamento que o prefeito Alei Fernandes tem feito. Tem como objetivo de projetar Sorriso para daqui 35, 40 anos, prevendo todo o crescimento, prevendo todo aumento de infraestrutura, a chegada de ferrovias, tanto de todos os sentidos, tanto leste como sul, como norte, e a cidade poder se adequar a esse progresso e esse crescimento de progressão geométrica. Então, esse é um assunto que eu não tinha muita vivência, que a gente está se adaptando agora e uma satisfação muito grande mesmo, né, de poder participar. A gente vai continuar com o trabalho, que é a base da secretaria, que é fomentar a produção agrícola, que é a nossa força motriz, a força do município, tudo isso em conformidade com sustentação de ambiental. Né? Muito bem. Em relação à questão dos animais ainda segue na sua pasta, é do meio ambiente, salvo engano da minha parte. Essa questão dos animais de rua, essa coisa toda aí dos pets que fogem, etc e tal, Sim. Que é um mote de muitas reclamações aqui também. Na realidade, hoje, a gente tem vários tipos de assunto dentro da secretaria e esse é um assunto bastante crítico. Assim, nós precisaríamos hoje uma consciência, principalmente da população, para evitar esses abandonos e que não cresçam esses animais de rua. Nós temos um compromisso hoje, a gente acolhe animais em situação de crise, animais que são maltratados, animais que são atropelados. Essa situação de crise a gente acaba dando um jeito e acolhendo. Mas no abrigo, no caso. O canil hoje, o abrigo hoje, ele está com um excedente aí de 30% do que seria o ideal da capacidade. E assim, a gente sabe que a gente pode fazer milhões de ampliação, quanto a gente ampliar, em pouco tempo ele vai estar cheio. Nós não temos condição de hoje recolher animal de rua que esteja em situação saudável, né? Só ou por motivo de maus tratos ou por motivo de atropelamento ou doença. Então, assim, o que a gente pensa para essa pasta e a gente vai implementar, que nós vamos implementar, é a questão da castração. A castração, ela não é ela não tem consequências imediatas, né? Ela vai levar médio e longo prazo. Isso. Mas assim, nós temos ideia já, a castração já está ocorrendo, normalmente, ela não parou, mesmo na transição de governo, a castração continuou. Pode buscar autorização na secretaria sobre isso? Sim, na secretaria ou até pelo link da prefeitura. Tem um link na prefeitura que você se cadastra, é bem simples.
Às vezes, se tiver dificuldade, pode ir na secretaria, que a secretaria está apta para fazer esse cadastramento e vamos seguir com a castração. A gente tem um castramóvel hoje, nós temos um castramóvel na secretaria que ele está tendo que se fazer alguma modificação para ficar em conformidade com o Conselho de Medicina Veterinária. Uhum. Nós vamos avaliar essa possibilidade ou às vezes até avaliar a possibilidade de já ter um, já conforme tem que ser. Com todas as adaptações, com sala de desinfecção, sala de recuperação, do jeito que tem que ser, que nesse estaria faltando. Aí nós vamos realmente fazer essa... Vai adotar essa prática de ofertar diretamente o serviço pela secretaria, isso? Exatamente, exatamente. Nós vamos fazer nós vamos acompanhar o CadÚnico, mas assim, o CadÚnico hoje ele abrange uma faixa estreita da população. Perfeito. Então nós vamos... pensar numa estratégia para dar uma elevadinha ampliar um pouco mais essa faixa. Importante, e poder ampliar esse sistema sistema de castração. Surgiu também algumas novidades aí, principalmente com mutirão de castração, um pessoal de fora que tem uma estrutura móvel, que nós teríamos possibilidade de colocar nos bairros por um determinado período. Maravilhoso. Eles têm uma capacidade, muito boa, uma capacidade extremamente alta de castração, mas isso daí, provavelmente para esse ano, nós não vamos conseguir. Mas está avançando, não vai tirar da sua pauta, está na mesa de negociação. Na mesa de negociação. Ótimo. Nós temos uma possibilidade nós temos um pensamento e um planejamento de uma clínica fixa. Uma clínica, nós ganhamos os containers, 5 containers da FS. Seria do município, no caso? Do município. Maravilhoso. Mas também. Aí nós temos que analisar a viabilidade disso, Marlene. O custo de manutenção. Além da implantação ser um custo bastante alto, depois a manutenção também, ela não é uma coisa muito simples. Talvez além numa disso, parceria, né, secretário? Existe, a ideia também seria ter essa parceria com o credenciamento de algumas clínicas para poder estender essa castração. Essa clínica fixa, nós achamos que nós temos que pensar bem, porque assim, ela estando fixa, nós teríamos que fazer a logística depois desses bairros, né? Então a gente precisaria ter um veículo, um motorista e que fizesse esse deslocamento. E às vezes assim... Talvez não viabilize. Né? As pessoas moram às vezes tem dificuldade até de locomoção própria e da família, talvez né? O itinerante seja mais adequado. Mais nesse viável. primeiro momento, pelo menos, né, secretário? Depois, para manter, talvez, a coisa funcionando. Mas essa é uma prioridade da secretaria. Maravilhoso. Fazer essa implementação dessa castração. Milena tem pergunta. Era justamente com relação a essa castração que a gente observou, logo que começou a fazerem, né, esse serviço, as pessoas reclamarem justamente por conta de que ficou limitado as pessoas que teriam direito ao animalzinho para ser castrado. Então, já está na pauta abrir um pouco mais esse leque para que outras pessoas também possam ter acesso. Nós já estamos com o desenho de como fazer essa ampliação sem entrar numa faixa de pessoas que teriam possibilidade de fazer por recurso próprio. E já temos isso daí desenhado e já vamos implementar. Muito bem, secretário. Estão perguntando, não sei se é da sua pasta, talvez o senhor possa contribuir com esclarecimento só para atender nosso ouvinte. Quando acontece do vizinho colocar material de construção, galho cortado e lixo no terreno alheio, responsabilidade é do proprietário desse terreno? Eu não é da minha pasta, mas... Pensando de uma forma justa... Como cidadão. Como cidadão, realmente não é do dono do lote. É de quem colocou lá. Cometeu esse ato ilícito, de certa forma. Né? A Secretaria do Milton Geller já tem um agendamento, uma coisa bem organizada para coleta. Não teria necessidade de fazer essas situações, né? É conscientização. Perfeito. Infelizmente, a gente... já tem essa palavra meio que como chovendo molhado, a conscientização. Sim. Infelizmente, eu digo isso francamente aqui, secretário, porque a gente está todo dia recebendo reclamações de coisas que deveriam ter ficado no passado. Sim. Se houvesse consciência do cidadão. Só que não há. Então, a gente precisa avançar um pouco mais no rigor, dentro da legislação, talvez,
para, vamos dizer assim, ser justo com aquele cidadão que cumpre toda a obrigação, o seu papel e etc. Né? Nesse sentido. Né? Como, por exemplo, o abandono dos animais, né? Eu acredito que deveriam ter leis mais rigorosas aqui também em Sorriso, porque, assim, há o problema do aumento da natalidade, né? Precisa ter esse controle, mas há também a situação em que as pessoas abandonam o animal ficou velhinho, simplesmente descarta, né? Deveria ter uma punição, uma coisa mais rígida, né? Milene, assim, o básico do problema realmente de animal de rua é o abandono. Uhum. Assim, quando o cidadão realmente tiver intenção de adoção, que ele acessar o link da prefeitura, aqueles animais ali vão estar disponíveis para adoção, que ele realmente tem o coração aberto para receber o animal e saber que esse animal ele vai ser como um filho. É responsabilidade Ele dele. vai ter os problemas de Perfeito. saúde, ele vai ter todos os Vai problemas, envelhecer. vai crescer. Então, assim, tem consciência de que vai levar ele pela longevidade toda dele, né? Então, assim, essa é o primeiro princípio. Hoje, Sorriso tem bastante formas hoje de saber quem está fazendo o abandono, ou através do Vigia Mais, que são essas mais de 340 câmeras que estão instaladas no município. A gente consegue rastrear o veículo, mesmo que às vezes ele vá para uma área erma, uma área mais distante, que não tenha monitoramento, a gente consegue fazer o trajeto, a Secretaria de Segurança é muito eficiente nessa parte. A gente sabe, a gente consegue detectar o veículo e já consegue autuar e abrir inquérito policial, porque é crime. Está sendo feito isso. Nós já temos alguns já feito. E através das denúncias, né? Denúncias também. Que tem que contribuir todo mundo. O ouvinte aqui, ou o ouvinte, não sei, concordando que é preciso avançar além da conscientização, porque a palavra já está meio gasta em vários setores. Tanto, ela está falando aqui do terreno baldio e dos animais, está na mesma toada, mesma coisa, Marlene. Precisa ter consciência que é comunidade, sociedade, coletividade que a gente vive, então cada um tem que fazer a sua parte. Mas né? assim, Marlene, agora com essa questão criminal, para maus tratos e abandono, isso daí com certeza já vai começar a mudar um outro formato. Né? Tem que doer no bolso e na responsabilização mesmo, né? Nós temos também, assim, eu tenho que falar o que é de bom. Claro. Nós temos vários cidadãos que às vezes vê o animal numa situação difícil, acolhe, ajuda, tem total paciência para a gente conseguir se adequar, vai mantendo aquele animal, o bem-estar dele tranquilo. Então, assim, tem esse tipo de cidadão até que a gente consiga ajustar alguma coisa para recolher. Mas, assim, no momento, realmente, até o canil hoje está fechado, para eu não ter mais problema, principalmente como um ser humano visitando e levando problema de doença, coisa desse tipo, eu deixei o canil hoje fechado, sem visitação. Nós estamos fazendo os preparos dos animais, com desvermifugação, com quadro de vacina, com toda a sequência vacinal, e mais a castração e a chipagem, para agora, provavelmente no início de março, aí, recomeçar as feirinhas de adoção. Que aí vai ficar o animal saudável para poder ir para casa das pessoas. E castrado, né? Castrado. Isso. Muito bem, secretário. A gente sempre vai se colocar aqui à disposição da sua pasta. Não sei se há algo mais que o senhor gostaria de dizer nesse momento. A Sorriso FM quer contribuir. Às vezes a gente tem que ir para o ar com a reclamação das pessoas, com a fala, porque somos um meio de comunicação, né? Mas a gente está de porta aberta também aí para o órgão oficial sempre para trazer a sua comunicação com a comunidade. Não, Marlene, eu fico bastante satisfeito de ver a imparcialidade, de saber que a Rádio Sorriso realmente está interessada em ser construtiva, né? Eu falo assim, nós, todos os secretários, eu incluo a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente também, nós estamos todos ali em função das diretrizes do nosso prefeito Ali Fernandes, que realmente tem uma projeção de Sorriso aí bastante arrojada, e a gente vai acompanhar, a gente vai apoiar e seguir nesse planejamento, né? Perfeito. E assim, nós também lá da Secretaria vamos estar sempre de portas abertas, a qualquer momento que vocês precisarem, qualquer momento que o cidadão precisar, nós vamos estar à disposição. Perfeito. Fala, Milena. Só mais recebi um questionamento aqui, acredito que seja, né, de agricultura também, com relação a um projeto de uma feira lá no assentamento. Como é que está essa situação? Vai ser da agricultura familiar. Da familiar, isso. Então. Não entra na sua pasta. A gente trabalha juntos. Tem vários pontos que a gente trabalha juntos, né? Mas essa questão da familiar teria que ser com o secretário Lucas. Veremos, então. Obrigada, secretário. Ok, obrigado a vocês. Sempre